Graças a Paz, mais um Café com Reflexão. E a referência que eu quero trazer para vocês nesta noite encontra-se capítulo 8 de Romanos, mas eu quero ler algumas referências, não só esta, mas outras também. O versículo 1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Posteriormente, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. No versículo 8. Versículo 14 diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 27 diz: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E o versículo 28, ainda sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus, ela vai nos trazer um conceito interessante para a leitura do Novo Testamento, mesmo anunciado no Velho Testamento, como eu já falei para vocês, que a melhor forma de compreender o Velho Testamento é lendo na ótica do Novo Testamento. Então, a chave hermenêutica para compreender o Velho Testamento é o Novo Testamento. E aqui Paulo, quando ele está trabalhando este capítulo 8 de Romanos, ele está trabalhando com a vida no Espírito, a vida do Espírito, trazendo a compreensão de que o cristão, agora, ele já não é aquele que está mais debaixo do jugo da lei. E se ele não está debaixo do jugo da lei, já não tem mais condenação sobre sua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E com isso, este capítulo 8, ele nos traz algumas características interessantes, irmãos, porque este Jesus que nos redimiu e nos resgatou de toda maldição da lei, ou de todo jugo da lei, de toda condenação da lei, também é o mesmo que, mediante a sua ascensão para os céus, estando à direita de Deus, envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa nos trazer esta compreensão de que já não somos mais meramente pessoas que foram trazidos na condição de criaturas de Deus, mas pelo Espírito Santo de Deus já somos filhos de Deus. Não mais criaturas, mas filhos. Porque, pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a Bíblia está mostrando que tem uma característica interessante. Quando o Espírito Santo está de fato atuando na vida da igreja, na vida do cristão, é porque o Espírito Santo, ele conhece bem as profundezas de Deus e ele conhece bem as profundezas do homem. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E quando a gente chega aqui neste contexto, a gente vai trabalhar com o contexto mais amplo da graça, pegando esta proposta de que a salvação humana hoje, ela é mediante a graça, pela fé. Paulo está escrevendo ainda em Efésios, no capítulo 2, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. E quando ele está falando obras, ele está falando obras da lei, não vem das obras para que ninguém se glorie, não é? E com isso a gente vai compreender a ação do Espírito Santo dentro do conceito da graça. E a graça, ela é a expressão do amor de Deus, oferecendo a sua própria justiça. E a justiça de Deus tem nome, chama-se Jesus Cristo. E oferecendo esta própria justiça como forma de poder reconciliar o homem mediante a fé, levando no seu próprio corpo, no corpo de Cristo, todo tipo de circunstâncias que pudesse trazer algum tipo de condenação, e levando no seu corpo, então, o império da morte, que era a maldição recaída sobre todos nós mediante o pecado de Adão, e nos dando a oportunidade da reconciliação com Deus mediante o ato da fé. Ou seja, Jesus se ofereceu, e quando ele se oferece mediante a fé,
eu posso alcançar esta graça, não é? Então, graça a gente trabalha como sendo favor imerecido, mas eu diria que graça é mais ainda do que isto, porque é a expressão do amor de Deus oferecendo a sua justiça, oferecendo Jesus como forma de levar no seu próprio corpo, no corpo de Cristo, o império da morte, que era maldição recaída sobre todos nós mediante o pecado de Adão. E aí o capítulo 8 ele nos traz algo de interessante, porque a Bíblia está falando que Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, ele está à direita e ainda intercede por nós, mas no capítulo 8 nos traz uma outra compreensão também, que todo cristão tem que estar ávido disto, porque o Espírito Santo ele tem uma função, o Espírito de Cristo tem outra função e o Espírito de Deus tem outra função, ou trabalhando de uma outra forma, Jesus tem uma função, o Espírito Santo tem uma função e o próprio Pai tem outra função. Qual é a função de Jesus neste contexto? Primeiro, ele traz a graça, mas a Bíblia diz que ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Então, ele está de fora intercedendo por nós. Mas qual é a função do Espírito Santo neste contexto? A Bíblia diz que a função do Espírito Santo, além destas coisas que eu propus, é justamente interceder pelos santos, mas de dentro do cristão. Pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e a Bíblia está falando que o Espírito Santo habita em nós, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai, o papaizinho. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E nesse contexto a gente pega a graça dentro desta proposta que eu já trouxe para vocês, dentro desse quadro que eu já expressei para vocês também, mas na consciência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o papel do Filho? Ele se entregou pelos nossos pecados, nos redimiu, nos justificou, está à direita de Deus intercedendo por nós. Qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo, do ponto de vista que a Bíblia está falando aqui, no que Paulo está escrevendo, é que o Espírito Santo ele habita em nós e ele intercede de dentro de nós. Ainda está nos trazendo a proposta que sequer sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a função de Jesus é interceder por nós, estando fora de nós, à destra de Deus. O Espírito Santo, a função do Espírito Santo é interceder de dentro de nós, porque Ele conhece bem as nossas profundezas. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, não é? E Ele conhece bem as profundezas de Deus. E qual é a função do Pai nesta história? Então Jesus está intercedendo fora, o Espírito está intercedendo de dentro por nós, e a proposta é que Deus está criando circunstâncias pela intercessão do Filho, que é de fora, a intercessão do Espírito, que é de dentro de nós. Então o próprio Deus está criando circunstâncias para que sejamos abençoados. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou, compreendendo bem isto, a graça, ela é a expressão do amor de Deus mediante a justiça, que é o próprio Jesus morrendo por nós, e o próprio Jesus ressuscitando dentre os mortos, à direita de Deus, intercedendo por nós, enviando o Espírito Santo que intercede de dentro de cada crente, pois não sabemos orar como convém, e o próprio Deus está criando circunstâncias para nos abençoar. Então, o processo da graça é justamente este processo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho intercedendo de fora, o Espírito Santo intercedendo de dentro de nós e o Pai criando circunstância. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está criando circunstâncias para te abençoar. E daí, tem maldição na vida do crente? Não. Agora, pois, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, não é? Que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus, mas na compreensão, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou, nos livrou da lei, do pecado e da morte. E assim eu quero deixar esta compreensão. O crente tem que saber que é a habitação do Espírito Santo, o cristão tem que saber que o próprio Jesus está intercedendo por nós e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dentro desta proposta de que se o Filho intercede por nós, estando fora, e o Espírito Santo intercede por nós, de dentro, o Pai está criando circunstâncias para poder nos abençoar em todo o tempo. Porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o cristão tem que orar? Sim, no Espírito. Por isso que a Bíblia está falando que toda adoração ela tem que ser em Espírito e em verdade. Porque no Espírito, o Espírito intercede por mim, de dentro de mim. O próprio Jesus já está intercedendo por mim, não é? À destra de Deus, e Deus criando circunstâncias pela intercessão do Filho e do Espírito para poder me abençoar. Com isso, quero deixar para vocês mais esta reflexão de final de semana mesmo, não é? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, fiquem na paz, Deus vos abençoe rica e abundantemente. Mas aí, deixa o seu like, faça a sua inscrição, ative o sininho e compartilhe. Se a mensagem foi boa para você, compartilhe com alguém. Beijo na alma, beijo no coração.